O som dos vagões relembra a história da antiga estação ferroviária, fundada em 1876. É neste prédio que estão guardadas as peças, fotos e objetos do museu e também do Centro Municipal de Memória e História. Um projeto piloto de recuperação e reconstrução destes materiais vem sendo realizado desde fevereiro pelo historiador José Eduardo, mais conhecido como Toco. A equipe é composta por ele e mais 8 colaboradores. Todos passaram por oficinas e cursos de capacitação. Os trabalhos começam neste galpão. Aqui estão peças importantes da história limeirense, como este jogo de móveis. Nesta cama que era do senador Vergueiro, por exemplo, Dom Pedro II chegou a dormir uma noite, durante uma visita pela cidade. Estamos aguardando aqui uns técnicos para poder mexer nesse material, porque ele exige um cuidado especial e provavelmente um restauro bastante profundo. E nesse mesmo local nós temos aqui uma oficina de desinfestação de brocas, cupins e de traças ou qualquer outro micro-organismo que tenha infestado as peças museológicas, né? Feito este processo, é realizada uma ficha de inventário para cada objeto. As fotos são escaneadas e enviadas para um banco de dados da equipe. Este grupo de estudantes puderam conferir as etapas de higienização. De acordo com Toco, mais de 4.000 peças já foram reinventadas. Em seguida, depois de todo esse processo, uma por uma, as peças são fotografadas e embrulhadas com papel arroz, TNT e plástico bolha. Um povo que conhece os seus referenciais leva vantagem sobre o que não conhece. Se cuidar bem de documentos, se cuidar bem das peças museológicas e daí trabalhar num plano museológico e expográfico decente, né, dentro daquele contexto internacional que Limeira merece. Nesta outra sala, 2 estagiários realizam a limpeza de arquivos da Justiça de Limeira. São causas de crimes, falências e inventários de barões. Este documento, por exemplo, é de 1862. Para estes estudantes, o trabalho é, na verdade, uma viagem ao tempo. Aqui a gente já encontrou histórias de assassinatos, divórcios, divisão de terra. Cada arquivo que a gente vê é uma história diferente, é muito gratificante. A gente descobre muita coisa sobre a história de Limeira, realmente. E não é só de histórias do passado que se concentra este projeto. Tem também histórias de vida. Rosângela era auxiliar geral do museu. Depois de uma oportunidade que ela recebeu para participar de uma oficina e de outros cursos, acabou se tornando técnica em restauração. Eu tive a oportunidade de estar fazendo alguns cursos, né? E através desses cursos eu realmente aprendi como lidar com cada peça, como cuidar. E sim, para mim hoje está sendo muito gratificante, né, ter essa oportunidade de estar trabalhando, de estar assim, fazendo aquilo que eu aprendi. Para esta limeirense, professora de História da Escola Técnica Trajano Camargo, com preservação também se faz história. É a preservação que leva à memória. A cidade, hoje em dia, ela tem material suficiente, se bebeu em outras fontes, na Europa, etc. e tal, mas tem um material escrevendo parte da história da cidade. Alisson estuda gestão de políticas públicas na Unicamp e está morando em Limeira desde 2009. Todo este período estando na cidade foi com um projeto que ele pôde saber mais da história limeirense. Acho que toda a história de Limeira que eu conheci foi por conversas, foi por algumas leituras na internet e a gente nunca sabe a fonte de fato daqueles documentos. Então quando eu vim para cá, conheci todo um processo, conversei um pouco com o Toco, você começa a conhecer a história, de fato aquilo que está documentado, não aquilo que as pessoas contaram, aquilo que as pessoas acreditam. Então acho que foi muito importante para entender de fato como é a história de Limeira, qual é o histórico dessa cidade em que eu vivo desde 2009, que eu escolhi vir viver, então acho que isso é muito importante, até para eu me sentir mais parte disso, né? Depois da restauração e preparação de todas as peças do Museu e do Centro Municipal de Memória e História, o material será exposto para a população durante visitas monitoradas. Toco ressalta que para este processo é necessário a participação e integração da comunidade. Educar, ajudar na educação do povo limeirense, das crianças, dos jovens, dos universitários, dos professores e de toda a comunidade. Todos os munícipes são nossos parceiros para a preservação da história, porque se não houver esse engajamento de toda a comunidade, não desativaríamos esses aparelhos que são realmente importantíssimos para resgate e preservação de memória.